Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás e eu sou o Renan. Hoje eu vim trazer para vocês aqui aquele nosso review semanal, capítulo 249 de Tokyo Revengers, e vocês já sabem, o capítulo foi fulminante, como a gente viu nos spoilers aí do último sábado. Não era por menos, né? Afinal de contas, o Akui tá meio que balanceando a pressa de acabar com algumas lutas, mas também com a emoção, porque vou contar pra vocês, hein? Que capítulo foda, apesar de ser muito rápido algumas lutas, deu pra ver muita coisa. Colocamos em ação Hakai, Mitsuya, Shifuyo. Cara, ficou incrível. Tenho certeza que vocês vão gostar mesmo tendo sido um pouco rápido. E claro, né, se você já faz parte do canal, chega junto com o joinha. Se você é novo, chega junto se inscrevendo, comentando, compartilhando, que são sempre coisas que fortalecem muito o nosso trabalho. E lembrando também que você pode se tornar um membro do canal e ter acesso exclusivo ao nosso WhatsApp pra gente destrinchar muita teoria legal. E a gente vai comentar tudo que rolou nesse capítulo, é óbvio, daqui a pouquinho, depois da vinheta. Como prometido, então, a luta entre Hakai e Mitsuya contra os irmãos Haitanes começou fervendo, vocês não têm nem ideia. Infelizmente, o Ken Akui deu aquela aceleradinha básica, a gente acabou não vendo os melhores momentos da luta e sim os golpes finais. Primeiro, né, quando eles estão ali de frente, a gente já tinha visto no final do 248, enfim, ia começar esse grande combate entre essas duas duplas, o Hakai chegou com uma ideia bem interessante para o Mitsuya. Que ideia seria essa? Se vocês forem lembrar, lá no arco da Tenjiku, nós vimos que o Angry e o Hakai passaram dificuldades contra os irmãos Haitane justamente por causa dessa sintonia que os dois sempre tiveram. Eles sempre agiram como uma dupla. Então, quando um estava distraído, dois atacavam de uma vez. Na verdade, não era nem uma luta em dupla, era praticamente se fosse 2 contra 1, sempre 2 contra 1, literalmente. E dessa vez o Hakai, que de bobo não tem nada, como a gente vem vendo, né? A gente até tinha uma outra visão do Hakai, mas que está mudando bastante nesse arco. Bem espertinho, inclusive, porque a gente normalmente pensaria numa estratégia desse nível do Mitsuya, mas quem teve essa ideia foi justamente o Hakai, talvez até por eles terem lutado anteriormente, né? O Hakai contra os irmãos Haitane. Enfim, quando a gente vê o Hakai explicando que já passou por isso antes, que tá com um plano ali para pôr em prática, ele nem chega a explicar para o Mitsuya qual é esse plano de fato. Ele já sai agindo, pondo ele em prática. E quando ele sai em disparada e consegue pegar o Hindou e dispara com ele ali nas suas costas, o Mitsuya já entende qual é esse plano. E sim, é uma luta mano a mano, justamente para os irmãos não darem cobertura um para o outro. O Hakai então sai em disparada, leva o Hindou para longe, avisa o Mitsuya que eles são muito fortes juntos, o ideal sempre foi separá-los. O Han fica bem surpreso porque ninguém esperava esse tipo de estratégia maluca, né? E o Mitsuya agradece. Agora sim vai ser um mano a mano, 1 contra 1, e nem esperou ali dar o sinal da largada. O Mitsuya saiu também em disparada para cima do Han. O Han, a gente vê no pensamento que ele ficou bem surpreso com essa velocidade do Mitsuya, mas era muito tarde já, porque o Mitsuya acertou a famosa, aquela porrada bem doída na boca do estômago. O Han já chega ali, já quase regurgitando, já caindo no chão, sentiu o golpe do Mitsuya. Para quem tinha dúvidas da força do Mitsuya, tá aí a prova. O Mitsuya ainda tira uma onda, né? Ele fala, levanta aí, trancinhas. E aí o Han, meio com raiva, tipo, sem ter o que fazer, levanta pra luta continuar e já corta. Isso que é o que quebra, né? Quebra o hype, o Ken Akui. Cara, por que não mostrou ali a continuação de fato da luta até a derrota deles, né? Só depois volta e mostra o resultado. Isso seria muito mais empolgante, não é mesmo? O que aconteceu? Corta então no meio da luta e a gente vai ver outra luta acontecendo, que é o Shifuyo contra o Mochizuki. Outra luta que a gente tinha um hype imenso para ver quem seria o vencedor. A gente já tinha visto um confronto inicial no arco da Tenjiku entre os dois, era uma revanche do lado do Shifuyo. E o que aconteceu? Novamente, lutas picotadas. A gente nem viu de fato como que aconteceu essa luta. Porque se a gente for lembrar lá no 247, a gente viu que o Mochizuki pega o Shifuyo e impede dele ajudar a gangue Mizo e chama para o combate. A luta ia começar naquele momento. Agora no 249, a gente nem viu a luta acontecer.
acontecendo e o Mochizuki já tá todo fudido, com a cara toda amassada, olho roxo, gaguejando. O Shifuyu também tá machucado, mas o Shifuyu tá em pé. E o Mochizuki, já praticamente acabado com essa luta, né, fala como que ele tá perdendo para um pirralho, justamente porque o Mochizuki é um armário mesmo. E o Shifuyu é um cara mais pequenininho, magrinho e tal, e tá ganhando essa luta. O Mochizuki não tá entendendo da onde que o Shifuyu tá tirando tanta força. E o Shifuyu lança, né, que é porque ele é 100 vezes maior do que ele. Quando ele fala 100 vezes maior, a gente não está falando de tamanho físico, e sim talvez de envolvimento com a batalha, de vontade mesmo de vencer, que o Shifuyu tá com muito mais gana, porque, galera, a gente tá vendo a segunda geração da Toman com tudo para recuperar o Mike, um dos seus amigos, eles já perderam o Draken, é muito importante que eles vençam a Kantomanji. E o Mochizuki meio que não tem nenhum objetivo, ele já andou rolando aí por algumas gangues, né? Foi na Tenjiku, foi depois da Hokara Tandai, agora caiu de paraquedas dentro da Kantomanji, então a determinação deles é bem diferente. E o Shifuyu mostra justamente isso, que é muito maior do que do Mochizuki, e dá mais um golpe lindo de se ver. Lembra bem aquele que o Hakai aplicou no Han alguns capítulos atrás, e o Mochizuki beija a lona literalmente. Depois disso a gente volta, né, novamente, cortes do Kenyaku, né? Voltamos agora para as duplas, né? A gente vê tanto o Mitsuya metendo mais um chutaço na barriga ali do Han, e a gente vê o Hakai metendo aquele porradão bonito em cima do Rindou. Lutas praticamente definidas, sem a gente ver quase nada. Esse é um grande erro que o Kenyaku volta a cometer nesse arco final. Pelo menos tá mostrando várias lutas ao mesmo tempo, se é que é algum adendo aí pra gente notar, né? Com essas vitórias encaminhadas, a gente vê que o Angry tá sorrindo, o Angry tá bem animado, falando, né, que foda. Nosso vice-capitão ali foi derrotado do lado da Kantomanji, enquanto o Angry e o Smile estão conversando ali felizes, né, com as vitórias aparentemente da segunda geração da Toman. O Mitsuya ainda pergunta para ele o que o Han ainda tem a oferecer para ele levantar, para a luta continuar, se ele tinha alguma brincadeirinha, alguma piadinha. O Han tá bem puto da cara, meio com uma ironia ali no sorriso, né, falando, eu não consigo mais levantar, né, seu idiota, você acabou comigo. E o Mitsuya fecha com chave de ouro, falando que foi uma luta boa, né, pena que a gente não conseguiu ver os detalhes, isso realmente faltou. Ali a gente vê depois, na continuação, novamente, Angry e Smile bem felizes com as vitórias, né? Inclusive o Angry ali sorrindo, né? Falando que eles estão em vantagem. Só que o Smile, com seus minutos a mais de sobrevivência, né? De nascência dos gêmeos, comenta, né? Que no momento eles estão sim em vantagem. Isso é muito importante, porque a segunda geração da Toman tem um número muito menor do que a Kantomanji. São 500 contra 50. É absurdo, é 1 para 10. Só que ele fala, né, não adianta essas vitórias, importantes sim, mas não adianta eles vencerem algumas batalhas se os seus principais guerreiros, seus principais comandantes acabarem caindo frente a Kantomanji, referindo-se a duas lutas que estão acontecendo no momento, que são muito importantes para a continuação dessa guerra. E você já deve imaginar quais são essas duas, né? A primeira, Takemichi versus Kakusho, é muito importante que o Takemichi não perca, porque ele é o líder dessa segunda geração da Toman. Ele não pode cair de jeito nenhum antes de chegar no Mike. E o Kakusho é um dos caras mais poderosos do Tokyo Revengers, então é uma luta de cabeças ali, um indo pra cima do outro, os dois já estão bem feridos. Kakusho pergunta se ele já está cansado, Takemichi fala que ainda não, ele ainda aguenta muito mais, se provocando ali, mas eu sei que os dois são amigos, mesmo estando em lados opostos, eles estão curtindo, assim, né, não vamos exagerar, mas eles estão curtindo aquele momento. Agora, o que surpreendeu bastante foi as duas cenas finais do capítulo. Uma delas, como a gente já tinha comentado, inclusive nos spoilers, que é a situação da Kawaragi Senju, que a gente tem essa informação, pelo menos de tudo que já aconteceu dentro do mangá, que ela é uma das 3 divindades. Ela é muito poderosa, de longe é a mais poderosa hoje dentro da segunda geração da Toman. Enquanto o Sanzu a gente sempre viu como um coadjuvante dentro das gangues, ultimamente ele vem tendo uma relevância maior, hoje ele é o vice-presidente da Kantomanji, mas em termos físicos a gente sabe que o Sanzu não é um monstro, por exemplo, como a Kawaragi Senju já se apresentou no Arco das Divindades. Só que ela tá perdendo essa luta, como eu comentei no vídeo lá dos spoilers, que vocês podem conferir aqui no card, eu também falei bastante sobre isso. A gente vê o Sanzu bem animado, com uma barra de ferro na mão, enquanto a Senju já está ferida.
Só que tem um detalhe muito importante, a Senju nutre um amor muito grande pelo seu irmão mais velho, que é o Sanzu, e ela não tem esperanças, digamos assim, talvez de receber o perdão dele, porque a gente nem sabe detalhadamente o que aconteceu. É uma brecha muito importante para um flashback nos próximos capítulos, contando mais da história da infância deles, principalmente daqueles lapsos em branco que a gente tem, daquele momento onde o Sanzu ganhou a cicatriz, se foi realmente o Mike, qual a participação do Mike e do Sanzu, porque depois o Sanzu continuou seguindo o Mike, e essa culpa que a Senju carrega. Por isso, justamente é o que eu acredito aqui, a Senju ela não está querendo revidar, ela não está atacando o Sanzu, ela deve estar no máximo se defendendo, e como ela está contra um cara com uma barra de ferro, é óbvio que alguns golpes vão entrar. Mas eu não vejo que ela também está tão ferida. Pelo jeito, tem um ferimento na cabeça, que ela deve ter levado essa barra na cara aí, mas eu acho que ela ainda vai mostrar muito mais, principalmente quando ela superar esse medo, essa culpa que ela tem dos ferimentos do seu irmão, para quando ela entrar em ação de fato, aí não tem pras cabeças, né? O Sanzu com certeza vai apanhar dela. Vamos ter que esperar, obviamente, isso acontecer, porque a Senju não vai bater no seu irmão de graça, ela vai ter que apanhar bastante ainda, acho, para poder contra-atacar ele, e é algo que a gente vai ter que esperar os próximos capítulos. Agora, a cena final é pra fechar com chave de ouro, né? A gente vê o Madarame Shion ganhando mais uma luta praticamente. Claro, eu acho que ele ainda não ganhou porque o Akun tá ferido, mas fala que não vai desistir desse combate. Ele já viu que a galera da Gangue Mizu perdeu, ele é a esperança, ele tá se baseando muito no Takemichi. Vendo todo o esforço que o Takemichi está fazendo, tá resistindo contra o Kakusho, era praticamente uma luta que ninguém esperava que o Takemichi fosse dar de frente ali com o Kakusho e talvez até vencer. O Akun tá tomando isso pra ele também, de ser importante dentro dessa batalha. E afinal de contas ele pegou um dos caras mais fracos da Kantomanji, que é o Madarame Shion. Então ele tá dando o sangue por essa vitória, mesmo ele ainda estando perdendo. Mas é muito legal ver essa determinação que o Takemichi tá espalhando pra todo mundo e que o Akinho tá comprando. Ele não vai mostrar o seu eu mais fraco, ele vai com tudo. E eu, ó, anota aí o que eu tô falando, hein? Cobrem de mim, mas o Akinho, o Akun, ele vai vencer o Madarame Shion sim no final dessa luta. Claro, a gente ainda não sabe ainda como vai ser as próximas, mas acredito que o próximo capítulo os spoilers já devem estar quentes, porque com 3 vitórias já praticamente garantidas, né? Mitsuya, Shifuyo e Hakai, a gente vai ter que ver alguma vitória vinda da Kantomanji. Ou não, será que vai ser massacre? Mais vitórias da Toman justamente para trazer o Maki para essa batalha, trazer o Akaza, trazer o Benkei, o Rama que ainda não se apresentaram? Com certeza tem muito mais coisa aí pela frente que a gente vai curtindo, vai aproveitando da maneira que o Ken Wakui deixa, né? Vamos curtir ainda mais. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais um review aqui no canal. Deixe seu like antes de ir embora, aquele joinha fortalecedor. Comente o que vocês estão achando desses capítulos. Se vocês acharam que as lutas foram muito rápidas, mas dessa vez o Ken Wakui pelo menos deu uma caprichada melhor na narrativa, que eu conto muito com vocês. É isso, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!